E aí, beleza? Eu sou o Victor Mazzoni, @Victor Mazzoni em todas as redes sociais, e esse é o episódio 22 do podcast Uma História, @podcast Uma História no Instagram e cast Uma História no YouTube e no Twitter. Eu comentei no episódio passado que eu tô fazendo lives na Twitch, jogando, conversando com o pessoal. A semana passada foi muito corrida, então eu acabei não fazendo, mas essa semana, se tudo der certo, eu volto aí pela noite. Eu vou avisando nas redes sociais aí. Então, já vai lá na Twitch, twitch.tv/MazzoniV, MazzoniV. Já me segue lá, que isso ajuda bastante. Eu preciso chegar numas metas lá para que eu possa ter mais opções nas lives. Então é isso. E aqui você já sabe, siga no Spotify, se inscreva no YouTube, dê like lá nos vídeos também, que ajuda bastante na divulgação. Se for ouvir em outra plataforma também, interaja lá, que ajuda bastante. E é isso, vamos lá para o episódio 22. E hoje estamos aqui com o Diego. Cara, por favor, se apresenta para todo mundo, fala do que você faz, fala das suas redes sociais aí. Opa, pessoal, tudo bom? Beleza? Eu me chamo Diego Albuquerque, eu tenho 25 anos no atual momento que o podcast está sendo feito. Eu me formei em medicina a semana passada. Eu sou de Brasília, original de Brasília, mas já morei no Ceará, já morei fora do país e já morei em Goiânia. Durante 6 anos eu morei em Goiânia, no tempo da faculdade. E eu adoro surfar. Adoro praticar esportes, além do surf. Adoro conhecer gente nova, coisas novas, experiências novas e principalmente adoro viajar. Todas as minhas redes sociais é @DiegoA2. Ah, excelente, assim fica mais fácil. Instagram, Twitter. Boa. Cara, como eu te falei, eu vou pedir pra você contar uma história que você ache legal, que você ache interessante aqui, então pode começar. Cara, uma história. Pra ser bem sincero, quando a gente tem uma vida rotineira, ela sempre um ritual de casa, trabalho, casa ou escola, você não acaba não tendo muitas histórias. Mas quando, acho que é o tema principal do que a gente gosta mais, que é viagem, cara, acontece muita coisa que a gente nunca esperaria acontecer. Aí sim que dá o estalo de acontecerem oportunidades novas e interessantes. Se eu fosse escolher uma história para contar, uma só, tirando essas coisas de um momento que é muito curto, né? O meu intercâmbio para África foi a coisa mais interessante que aconteceu na minha vida até hoje. Eu estava, durante a faculdade, a universidade ofereceu para os alunos você poder fazer um mês no estágio onde você quisesse, do que você quisesse. E cada aluno fazia de acordo com sua vontade, seu gosto. Uhum. E aí eu tinha visto a possibilidade de ir para algum lugar interessante. E aí eu tinha as opções. Primeiro eu filtrei pelos continentes, as Américas, Europa, Ásia e África e a Oceania. A Oceania era o que eu mais queria, mas muito longe, muito inviável. Uhum. E era só um mês, sabe? Então eu tive que excluir. A Ásia, eu já tinha ido para lá uma vez, para a Turquia, tinha sido muito legal, e eu achei que a África seria uma experiência nova, e eu queria quebrar muito preconceito que eu tinha, sabe? Muita pré-julgamento que eu tinha sobre o que eu nunca tinha estudado, nunca tinha frequentado, e eu queria mesmo ver mesmo se essa imagem de África pobre, negra, era assim em toda a sua extensão. Tentar fugir um pouco desse estereótipo que a gente sempre foi condicionado a acreditar, né? Com certeza, cara. E assim, eu acho que a coisa que mais é importante é que a África é um continente muito grande, acho que tem 54 países. Uhum. E nesses países eles foram criados depois da Conferência de Berlim, no começo do século passado. E aí as linhas arbitrárias, elas não representam o que realmente de fato é, sabe? Porque, por exemplo, aqui no Brasil é um país continental, mas antes dos portugueses era um continente à parte. Tinha diversas tribos no sertão, em frente, no mar, na floresta amazônica, em tudo. E aí Sim. os portugueses vieram e fizeram um país só. Uhum. E aconteceu algo muito parecido com a África. E, cara, para mim foi muito interessante. Daí, na faculdade, eu optei por ir, e aí organizei tudo. Mês a mês eu fui conhecendo mais como é que seria, o que eu tinha
expectativa, o que ia ser, o que eu teria que levar, né? Porque, primeiramente, eu estava indo pro Saara, e aí eu descobri que é muito diferente o deserto do Saara em relação ao período do ano que tu vai. Uhum. Eu fui no final do inverno. Então, de manhã, tipo, 11 da manhã, eu tava, às vezes, alguns dias eu tinha que estar de casaco de frio, porque fazia muito frio, o vento é muito frio. Mas é claro que no verão é o totalmente oposto, é algo assim, insuportável. E aí, eu comprei as passagens, organizei tudo e fui. Eu tinha um mês, exatamente. Eu cheguei lá dia 1 de março e fiquei até dia 30 de março. Acho que é 31, enfim, até o final do mês. Uhum. E aí, cara, eu não quis, assim, estudar muito antes. Eu queria ter experiência e depois me aprofundar. E onde eu fui pra lá era num país chamado Tunísia, que fica no norte da África, fiquei exatamente embaixo da Itália. Uhum. E, assim, além de ser um país com muita história, com o Império Cartaginense e depois a invasão francesa, que ficou sob colônia durante muitos anos, até se não me engano, 65. Caramba, é uma mini aula de história. Eu não sabia que tinha sido colonizado por franceses lá. Por franceses, pela França. Então, eu não imaginava que a França tivesse ido lá. Na África, os países mais colonizadores foi o Reino Unido, tem muitos países, depois a França, e aí depois a Alemanha, e vai alguns poucos. A Itália já tinha 2 países, e enfim, e Portugal também tinha algumas coisas pequenas, mas a França e a Inglaterra foram os que mais tiveram colônias lá. Isso reflete até hoje, a influência na linguística. E até na própria imigração, né? A gente vê, principalmente no futebol e até nos lugares mesmo, a incidência de africanos na França é muito, muito grande, assim. Cara, é uma presença muito forte mesmo. Uhum. A própria seleção que venceu a Copa do Mundo, o Mbappé, que foi o atacante mais importante, acho que foi o melhor eleito da Copa do Mundo, os pais deles, a mãe, ela é branca, ela é da África branca, ela é da Argélia, que é um país vizinho do que eu tava, e o pai é de Camarões. Por isso que ele é mestiço, né, o Mbappé. Ele é como se fosse o Barack Obama. Pois é, e é uma informação que às vezes o pessoal não sabe muito sobre a Argélia. O Zidane, que é talvez o francês de futebol mais famoso, ele é argelino, ele não é francês, né? Aliás, ele é filho de argelinos, mas ele foi pra França muito novo. E aí ele tem cidadania francesa e decidiu jogar e optar pela cidadania francesa. Mas ele nunca esconde que ele tem origem argelina. Não. Ele tem várias matérias que ele diz estar bastante orgulhoso, assim, até quando a Argélia foi pra Copa, enfim. Foi acho que na Copa retrasada. Agora acho que a Argélia não foi. Foi o Marrocos, a Tunísia, que são os países que cercam a Argélia. Mas a Argélia não foi. Uhum. Mas enfim, esses pequenos detalhes pra gente assim passa meio que desapercebido porque não é nossa realidade, mas quando eu tava lá na cultura, conhecer a culinária, a história, as pessoas, isso é algo muito enriquecedor. Eu até aprendi a ser mais humilde, que eu vi que mesmo que você se ache, eu tenho um salário muito alto, meu pai é não sei quem, cara, no final das contas é todo mundo ser humano, todo mundo vai morrer um dia, todo mundo passa dificuldade. Ou financeira, mental, ou de relacionamento. Então, acho que me deixou mais humilde essa experiência lá. E assim, eu acho que no começo, quando eu acabei de chegar, que foi o estado principal, começando pelo aeroporto, que era muito pequeno o aeroporto, apesar de ser a capital do país que eu tava. Ele, assim, Guarulhos acho que é o padrão mais comum aqui do Brasil que sai voo, né? Guarulhos e o Galeão. E aí, comparando, cara, o asfalto não tava assim 100%, sabe? E a estrutura do prédio não era a coisa... Parecia que tava abandonado, assim, de certa forma. Eu já comecei a achar muito estranho e toda a logística, a gente fazia os documentos num papel, ele só tinha escrito em francês e árabe, tipo, não tinha inglês. Nossa, isso eu acho que é o maior choque, assim, quando você vai pra um lugar tão diferente, né? Cara... Eu tava com meus pais, inclusive, com meus 2 pais. E eles ficaram comigo uma semana lá. E aí eu ajudando eles lá, escrevendo, tudo em francês. E os guardas só falavam em francês. E eu tinha, assim, um nível de língua de inicial para intermediário. Não era coisa avançada. Somado ao nervosismo, às vezes tu dá uma travada. Sim, normal. E aí, mas assim, ainda bem que tudo deu certo. Foi com o pessoal, a paciência que o pessoal tinha comigo, eu também
o esforço que eu tinha, a gente conseguiu se comunicar. Passei pela Polícia Federal com meus pais, e a gente foi alugar um carro. Eu lembro que o preço de uma diária na Europa, em média, dava pra, tipo, uma semana lá. Então, Surreal a diferença carro, e é tão perto, né? Muito. A gente gastou de voo de Paris, tipo, 3 horas. Nossa, muito perto. Muito pertinho. E, cara, o carro, assim, batido. E eu falei pro cara, tu não vai querer fazer uma vistoria aqui, assinar pra você ver que o carro tava assim, quando eu te devolver, você vê que o carro tava na mesma condição. Ele falou, não, cara, que isso, só pega o carro aí. E aí eu lembro que o tanque de combustível tava, tipo, na reserva. Eu falei, geralmente a gente deixa cheio e entrega cheio, né? Eu falei, não, cara, pode pegar essa gasolina de graça e devolve de qualquer jeito também. E foi, assim, muito informal, sabe, impessoal, meio que amador. Mas, pô, a gente pegou, assinou um contrato lá e deu tudo certo. A gente foi de carro isso foi na capital, que a gente tinha chegado no avião, e meu estágio era na cidade no sul desse país. Daí eu pensei, a gente tá aqui, então vamos conhecer algumas coisas turísticas da capital, meus pais. Aí eu decidi pra gente ir pro o Museu Nacional. É o Museu Nacional do Bardo, que é o segundo maior museu da África, só perde pro do Cairo, do Egito, o Museu Nacional do Cairo. E, cara, quando a gente chegou lá, tinha uns caras com armamento de guerra, assim, pesado, com uns fuzis gigantescos em todo ao redor do museu. E não é uma coisa comum aqui no Brasil, sabe? A polícia não fica na frente do Cristo Redentor com um monte de fuzil ao redor. E eu fiquei muito impressionado. Mas o principal motivo é porque tinha alguns grupos terroristas, sabe? Que tinham há alguns anos, acho que há 4 anos atrás, feito um atentado lá e matado estrangeiros, tá? Então o país tinha, sim, uma realidade de terrorismo contra turistas. Por diversos motivos, religioso, político, enfim. E já é uma região que ela, desde sempre, a gente, pelo que a gente tem em contato, né? Não só a região da Tunísia, mas a região africana, a região mais voltada ali pro Oriente Médio, tá sempre em conflito. Cara, sim, e aí isso pra gente não é comum, mas quando eu cheguei lá fiquei pasmo, porque não era realidade, isso era coisa de filme pra mim. E a gente foi nesse museu e o cara explicando tudo, as estátuas, o Império Cartaginense, que ele disputava com o Império grego, e aí durante as guerras médicas o Império Grego dominou essa civilização do norte da África, e aí o Império Grego cresceu e virou o que a gente conhece, que a nossa cultura, muito do que a gente tem hoje é herdado da ciência do Império Grego. E aí, mostrando lá, e tinha tipo buraco de bala no elevador, em algumas esculturas. Como assim tem buraco de bala aqui? Não é comum ter buraco de bala em lugares. Eu nem quero ficar aqui então, né? Cara, eu não sabia, só cheguei lá e tava. Ele explicou que era atentado, que eles não tinham arrumado ainda. Nossa, muito bom saber agora. Eu não sabia. Mas foi muito chocante, assim, pra mim. E aí foi muito interessante, a gente conheceu lá tudo e foi seguir rumo pra onde eu ia fazer estágio, que era 5 horas de carro. E no meio do caminho, eu lembro que, cara, o clima, sabe, é totalmente diferente. A vegetação, não tinha nada de cerrado, de mata atlântica, nada. Era deserto mesmo, assim. E eu não estava acostumado com isso. Daí eu lembro que minha mãe precisou comprar água, porque ela estava com sede. E ela estava passando um pouco mal com enxaqueca. A gente foi parar para comprar água e remédio para ela. Daí a gente andando lá no meio do Saara. E, cara, não tinha nada, assim. É muito, muito custoso encontrar um lugar que tivesse ponto. E eu pensei, não, então a gente vai parar aqui num posto de gasolina, quando a gente encontrar, abastecer e comprar, né, na conveniência, alguma coisa. Cara, é muito absurdo que o posto de gasolina não aceitava cartão de crédito, só aceitavam dinheiro. Isso foi chato, mas tá, beleza. E na hora de pagar combustível, eles também não estavam cartão de crédito, era só dinheiro. E a gente tinha um pouco, mas ainda bem que deu pra poder abastecer e a gente continuou a viagem. E aí logo depois eu fui tentar encontrar uma farmácia, porque não tinha farmácia no posto de gasolina. E a gente entrou num vilarejo e foi exatamente a sensação de estar nos anos 50, eu acho, cara. Foi a rua, assim, toda mal feita, com asfalto intercalado com areia, calçada totalmente destruída, parecia que tinha uma bomba que caiu lá. E as pessoas eram muito acabadas, assim, a aparência, a roupa, a vestimenta, a dentição.
E quando eu entrei no estabelecimento, sério, era como se fosse um filme de aventura do Indiana Jones, que ele tivesse viajado nos anos 50 pro interior da África. Parece que tinha parado no tempo. Imagino, cara, tipo, é uma parada que a gente não imagina que a realidade das pessoas é tão diferente e tão, tipo assim, não só diferente de situações, tudo, mas até de situação temporal, assim, né? Exatamente. De vez em quando a gente acha que o normal é normal no mundo todo, mas não, cara. Ao mesmo tempo que, sei lá, em Nova York, em Dubai, tem drone fazendo entrega na sua casa em questão de, tipo, 20 minutos. Uhum. Então, outros lugares do mundo ainda estão vivendo como tribo. E você vê isso olho no olho é algo bem impactante, assim. Foi o que eu pude experimentar um pouco lá nessa experiência. Mas aí, continuou a viagem, aí eu comecei meu estágio no hospital. O hospital parecia com a cidade que eu acabei de falar, totalmente acabado, assim. Banheiro, era muito difícil. E eu ficava pensando, cara, eu tô aqui durante um mês e tá sendo muito estressante viver numa situação assim, onde eu fiquei na cidade era uma cidade grande, mas ela não era muito melhor do que essa cidade que eu passei e parecia que tinha caído uma bomba. Ela não era muito melhor. Em coisas pequenas que a gente nem percebe, mas, por exemplo, não tinha sinalização de trânsito nenhuma, então parecia um caos, caótico. E funcionava, né? Pros caras funcionava. Funcionava, assim, de um modo muito mal ineficiente. Com muito acidente de trânsito, muita buzina, um trânsito muito lento. Os carros muito antigos, cara, muito antigos. Realmente uma situação de pobreza comum a todo mundo. E, além disso, eu lembro que o que me marcou muito foi que a cidade lá, historicamente, era como se fosse a cidade do Aladdin, que tinha aquelas muralhas de argila, sabe? E a cidade dentro era toda feita de argila, como se fosse argila, não sei o material que eles faziam. E tinha as feirinhas, e é como se tivesse parado um tempo. Aí, com o crescimento, fora dos muros, teve sim em casa de alvenaria, esgoto, igual como a gente conhece, que é o normal. Mas ver isso no dia a dia era coisa muito, muito interessante, foi muito legal. E assim, até outros pequenos detalhes, a vestimenta da mulher, que muitos usavam a burca algumas vezes, né? Mas outros usavam lenço, né? Pra tapar o cabelo. Usava calça jeans normal, mas usavam lenço. Uhum. E era muito diferente. Apesar disso, o pessoal era muito caloroso, igual no Brasil. Era muito comum você abraçar, cumprimentar, o que é diferente de muitos lugares europeus, que o pessoal é mais frio. Mas lá, eu achei o pessoal tão caloroso quanto o brasileiro. Eu acredito que isso seja uma coisa, talvez, mais do que é dito terceiro mundo, né? A galera, normalmente abaixo do Equador ali, que é a maior parte do terceiro mundo, normalmente é mais calorosa, mais receptiva, mais hospitaleira mesmo. É verdade, eu nunca tinha parado pra correlacionar, mas faz muito sentido. Talvez a temperatura influencie, mas isso é só suposição. Eu não tenho nada de conhecimento que tenha o motivo do porquê que o pessoal é mais caloroso em algumas partes do mundo, não. Uhum. Mas no final das contas, eu fiquei lá no estágio durante um mês, aprendi muito sobre vida, sabe? Mas acho que medicina, que é a minha área, eu aprendi sim. Mas o que mais marcou foi essas experiências de poder vivenciar, sabe? Uma nova, assim, completamente diferente cultura. Todo final de semana que eu ia pra outras cidades do interior pra poder conhecer. De novo, cada cidade é diferente uma da outra, claro. Foi muito legal. Eu tentava ao máximo conhecer as pessoas locais para poder saber a história delas. A Tunísia é um país que todo mundo, pelo menos, tem conhecimento de 4 línguas. É uma coisa assim, é curiosidade inútil, inutilidades. Mas eles têm o árabe, que é a língua oficial do país, tem o francês, que é a segunda língua oficial. Todo mundo é obrigado a falar uma terceira língua. Geralmente o pessoal escolhe inglês pela utilidade, mas você também tem que fazer uma segunda língua. O pessoal escolhe alemão, italiano, espanhol. Então, cara, era muito impressionante tu estar com as pessoas ali e eu poder me comunicar em inglês, em francês, ouvir árabe e algumas pessoas arranharem espanhol. Isso pra mim, a cabeça ficava doida, porque no Brasil é difícil você encontrar alguém que fale 2 línguas, né, 3 línguas. Ainda mais nos Estados Unidos, Europa, é difícil encontrar alguém que fale tantas línguas assim lá. Todo mundo, cara. Uhum. Acho que a experiência mais maluca que eu tive foi... Eu tinha feito um passeio de dia, eu cheguei em casa à noite. Eu fui pro meio do deserto. E aí, quando eu cheguei em casa à noite, o taxista, ele foi falar comigo, e como eu tenho uma aparência árabe, assim, é uma coisa que todo mundo
achava que eu era árabe. Eu sou moreno, tenho barba, tenho os pelos do rosto grosso. E aí ele foi falar comigo em árabe primeiro. Aí eu respondi em francês, que eu não falava árabe. Ele perguntou, é legal, você é daqui? De onde você é? Aí eu fui brincar com ele falando que meu pai era da Alemanha e minha mãe era africana, e por conta disso eu cresci na Alemanha e não falava árabe, falava francês. E o taxista, ele tava num táxi, cara, foi o pior táxi que eu peguei da minha vida. Táxi assim, só o motor, a carcaça, tudo, cara, assim, acabado. E ele começou a falar em alemão comigo. Aí eu, comecei a falar, desculpa, eu tava brincando, e ele conversando em alemão, eu, como assim, cara? Aí ele falou que ele, como eu tava brincando, ele começou a falar comigo em alemão, mas ele falava árabe, francês, inglês, alemão e italiano. Nossa. Um taxista de um carro, assim, totalmente... E além disso, ele era negro, porque lá tem uma pequena minoria que é negro, que eles também, igual em toda parte do mundo, eles são mais discriminados e marginalizados, infelizmente. E aí, isso é um exemplo extremo, mas que reflete uma sociedade totalmente diferente. Sim. E aí, cara, essas aventuras pra mim foram muito, muito marcantes. Acho que todo mundo, assim, devia um dia ter uma experiência em alguma cultura totalmente diferente, pra poder experimentar. Porque acaba que, opinião pessoal, Estados Unidos a gente vê em Hollywood, então quando a gente chega lá, vai ser legal ver um monte de Camaro, um monte de McDonald's, um monte de outlet, mas isso, na nossa realidade, não vai ensinar muito. Sim. Mas você ir pra, sei lá, pro Peru, você ir pra algum país da África, algum país da Ásia. Cara, eu tô pra te falar que até cidades mais do interior, na própria Europa mesmo, você já tem um choque bem, bem grande, assim. Até a Amazônia, né? Se você for pra Tocantins, pro Maranhão, vivenciar uma cultura diferente, você vai aprender e ensinar também, claro. Porque a gente, além de aprender, ensina. Então, teve até um episódio aqui que um amigo contou de uma experiência que ele teve no Maranhão, que, é dentro do mesmo país que a gente tá, só que o Brasil é muito grande, muito diverso, assim, e é uma realidade completamente paralela à que a gente vive aqui no Sudeste ou até no Centro-Oeste mesmo, é bem, bem diferente. Com certeza. Mas acho que o recado que fica do final da história é que viajar é bom e ter experiências novas em contextos diferentes enriquece bastante. Eu acho que essa é a mensagem principal e é a moral da história, né? Acho que toda história tem uma mensagem final, e acho que a mensagem que fica é essa. A gente até conversou um pouco mais sobre viagem no podcast do PP, no Jovecast. Ainda não saiu o episódio, mas assim que sair, a gente vai estar lá. Eu, o Diego, a Priscila, que vai gravar aqui com a gente também, e o PP, que participou do segundo episódio aqui com a gente. Se você não ouviu ainda, vai lá ouvir, que é bem legal, ele contando de um intercâmbio que ele fez. E, cara, achei legal, é uma história que... talvez ela seja mais o ponto de partida para várias histórias que você vivenciou lá nesse intercâmbio, mas esse prisma que você já deu diferente, assim, eu acho que instiga a você vir aqui e contar mais outras histórias. Eu sei que você já viajou bastante. Quantos países você já foi até hoje? Você comentou e eu não lembro agora. Cara, quando eu contei, acho que foi 22 ou 23, se não me engano. Pois é, já tá praticamente 10% do que a gente tem no mundo, então, mais do que 10%. Então é bastante coisa, se for pensar. A maioria das pessoas que a gente talvez conheça na vida não vai conhecer nem metade, nem um terço disso, talvez. Então eu tenho certeza que você tem bastante conteúdo para trazer pra gente aqui. E, cara, achei muito, muito legal essa ideia. Não conhecia. O único contato que eu tive com a Tunísia foi também no futebol, quando eles participaram de uma Copa do Mundo. Muito legal. Agora acho que a gente pode partir para a parte de indicações já. Que eu vou te pedir para indicar uma música, um livro, um filme ou uma série. Se quiser indicar os dois, mais de um filme, mais de uma série, mais de um livro, mais de uma música, tudo bem. E mais pessoas para participar. Pode ser uma, pode ser mais gente, tanto faz. Tá, vou começar pela música. A música que eu vou indicar, ela foi uma música que a ideia dela me veio quando eu era mais novo. Ela me deu um despertar para poder expandir a mente, que é a música do Oriente chamada O Viajante. Que ela narra a história de um viajante numa música. E é muito legal, que ele começa com medo, com ansiedade, se despede da família, vai para rodoviária, daí começa contando a história.
muito interessante, muito inspiradora. Eu acho que o filme O Capitão Fantástico me marcou bastante, não porque eles viajam para vários lugares, mas é porque eles escolheram um estilo de vida totalmente diferente do normal. E Uhum. aquilo te abre muitas ideias. Não, Eles decidem. e além disso, é um filme excelente sobre lições de vida, sobre como é possível crescer com conceitos diferentes do que a gente tem na nossa sociedade atual e tal. É bem legal. Eu sou muito fã desse filme. Eu acho que ele abre o start para você começar a pensar diferente e ver que existem outras possibilidades. Uhum. Isso se aplica para muita coisa na vida. Uma delas para você começar a viajar. Sim. E o livro, não é o livro que mais me marcou, mas é um livro que, cara, é muito legal, chamado O Hippie, do Paulo Coelho. Uhum. É um livro novo e ele conta a história de como ele tinha 20 anos, 21 anos, isso na década de 60, na ditadura militar. Ele resolveu sair do Rio de Janeiro e partir para o mundo. Daí ele vai para a Europa, fica lá numa época que não tinha cartão de crédito, e ligação era coisa assim muito cara e muito difícil, e que não existia essa de, eu vou pedir um dinheiro aqui pelo Pix. Não era assim. Se você fosse roubado, cara, já era. Você tinha que ir na embaixada. Muito, muito difícil. E ainda assim, cara, ele pegou um ônibus hippie, que ele descreve lá, saía de Amsterdã e ia até Katmandu, no Nepal. E aí ele vai contando cada país, cada pessoa que ele conhece. Cara, é muito legal. Um livro muito legal. Ele não é muito caro, ele é muito legal. Acho que é tipo R$30. É um livro que, independente do preço, talvez valha a pena ter uma noção de como é e tal, tentar consultar. Você consegue achar até mais barato, dependendo. Pois é, e acho que é isso, né? É a história, o livro, o filme e a música. E mais gente pra participar também. Já sei a pessoa assim, vai ser a pessoa mais extraordinária que tu vai entrevistar aqui. Show. Ele chama Felipe. Uhum. Eu vou encurtar a história dele em alguns segundos, mas ele tinha uma vida completamente normal, tinha ido pra faculdade, tinha começado a empresa dele, tava crescendo, tinha uma namorada, família lá em Porto Alegre. Beberando uns 30 e poucos anos, ele começou a perceber que a vida dele tava um pouco superficial e artificial. E aí ele resolveu... Ele foi de um extremo para outro, porque ele vendeu tudo que ele tinha. Ele colocou na mochila dele um tênis, um chinelo, 5 pares de roupa, barraca, e começou a viajar o mundo de carona. Eita. Ele foi de um extremo convencional de carreira, de juntar dinheiro para o posto, para negação. É claro que ele tem cartão de crédito, ele não queimou tudo, ele não largou tudo, mas ele viaja só de carona. Ele já pegou carona até num barco, ele estava no Rio de Janeiro, e aí conheceu uma galera lá que estava viajando de barco e viajou de barco até a Bahia. Ficou na Bahia acho que 6 meses lá. Caramba. E eu conheci ele lá em Goiânia. Cara, ele tem uma história de vida, assim, sensacional. Então, é só o resumo, assim, mas ele é a pessoa que eu conheço que mais vale a pena entrevistar. Excelente. Depois você vai fazer essa ponte aí pra gente, me passar arroba, me passar tudo. E, cara, você sabe onde ele tá agora? Agora ele tá em Goiás. Ele tá numa cidade chamada Goiás Velho, que é a antiga capital do estado. Mas assim, ele é acessível, ele tem acesso à internet, ele é muito receptivo, então acho que vai dar muito certo. Inclusive eu tô muito afim de ouvir o dele já. Não, beleza, então a gente vai trocando essa ideia aí depois pra você me passar o contato dele. E é isso, cara, te agradecer pela participação, foi bem maneiro. Foi um episódio diferente do que a gente tá acostumado, normalmente o pessoal vem com uma historinha fechada e você contou uma história mais geral sobre a cultura. Eu achei muito legal, muito diferente, muito interessante esse formato também. E é isso, só agradecer o PP por ter feito esse contato nosso aí também, que foi bastante legal. Cara, eu que agradeço, quando eu recebi o convite eu fiquei muito extasiado, cara, como assim? Mas agradecido, fico feliz em poder ajudar, poder compartilhar histórias, e até a próxima oportunidade que a vida nos der de algum outro projeto. E muita sorte para vocês. Uhum. E grande abraço. Não, pode ter certeza que eu vou te chamar até para participar aqui mesmo mais vezes, que eu tenho certeza que você vai ter muito a acrescentar aqui. Cara, é isso. Muito obrigado, um abraço. Cara, fica com Deus aí. Valeu!